tarde, tudo bem? Eu sou a nutricionista Lilian, tá? Eu sou nutricionista do SEI Tindolelê e do SEI Pedacinho do Céu. E vim aqui para falar com os pais a respeito desse isolamento social que nós estamos vivendo com relação à alimentação das crianças, tá? O número, por exemplo, de obesidade ele pode aumentar nesse período. Então a gente tem que tomar cuidado com a alimentação das crianças, o que é muito implantado lá no SEI, tá ok? Então eu vou dar algumas dicas para vocês poderem implantar também em casa e assim a gente não perder muito foco, as crianças também não desacostumarem, tá? Primeira coisa, por que a gente não... A introdução alimentar é a partir dos 6 meses? Vocês já devem ter se perguntado, né? Por que eu não posso dar antes? Porque a criança não consegue ficar reta sozinha, ela não consegue ter essa postura de ficar parada e rolar um alimento na boca. Então o que acontece? Engasgo, deglutição, começa a ter problemas mais sérios, tá? Então é a partir do 6º mês que a gente faz a introdução. Como a gente começa a fazer a introdução? Frutas. Então, banana, manga, mamão, maçã, pera, abacate. Se for da época e ainda orgânica, melhor ainda, tá, gente? Se vocês tiverem essa oportunidade, façam isso. Ofereçam esses alimentos para eles, tá ok? Outra coisa também, a criança ficou irritada, por exemplo, você está dando uma refeição para ela. Ela começou a ficar irritada, começou a chorar. Tira a criança da cadeira, não força. Tá? Eu sei que a gente está passando por um período de estresse e tudo, mas a criança também sente isso. Ela vai sentir isso e ela vai criar um vínculo negativo com essa hora de alimentação. Então, tira ela do cadeirão e o que você faz? Encurta o intervalo entre o lanche da tarde ou o próximo lanche que ela vai fazer. Então, vamos supor que seja no almoço. Então, o lanche da tarde vai ser um pouquinho mais cedo, para ela também não ficar com esse tempo. Por quê? Também não é interessante dar substituição. A criança chorou, não vai comer, para ela não ficar com fome, eu vou dar o leite. Não. Porque ela vai entender que isso ela vai começar a manipular também. As crianças são muito espertas, viu, gente? Os filhos de vocês são um barato e são extremamente espertos e inteligentes. Então, por favor, não deem substituições, tá? E não usem de chantagem com a criança, como por exemplo, se você não comer tudo, você não recebe sobremesa. Ele vai criar um vínculo negativo com isso. A criança não quer comer? Tudo bem. A mesma coisa que do cadeirão. Retira e encurta o intervalo entre o próximo lanche. Assim fica mais tranquilo e a criança não vai se irritar. E vocês também não, tá? Eu garanto. Porque é melhor do que vocês ficarem insistindo, ficarem nervosos. Eu sei bem como é que é, tá bom? E aí eu escrevi algumas dicas para vocês também aqui. Além do material que eu passei para vocês, umas dicas de alimentação. Primeira coisa, vocês estão olhando os pratos de vocês? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a criança, ela vai ficar de olho no que vocês estão comendo. Então não adianta você falar para ela, coma brócolis e você não come. A gente entende que vocês estão querendo ofertar o que é melhor para ela, o que é, né, o correto para essa introdução. Só que se ela vir que, por exemplo, vocês comem fritura e ela não, ela vai associar, ela vai querer. Então, primeira coisa, vamos olhar os nossos pratos também, para não dar um exemplo errado para a criança, tá? Um exemplo que não seja legal. Errado eu não digo, mas um exemplo que não seja legal, tá? Ou que você tenha que ser o pai ou a mãe bravos, né? Que falam assim, se você não comer, você não vai não vai ter a sobremesa, não vai jogar videogame, e você tem que comer porque você tem que comer. Eles não sabem isso. Eles não sabem o que tem o valor nutricional, o que é preciso para eles, tá ok? Outra coisa, na hora que começar essa introdução alimentar, gente, evitem as papinhas batidas, assim, a não ser que sejam de 6 meses, comece com uma textura um pouco mais líquida, mas evitem, comecem a colocar com mais pedaços, um pouco mais grossas. Eu mandei no material também, tem ali um modelinho de como ela deve ser, tá? Por quê? Porque ela tem um baixo valor nutricional quando é muito batida. Então não adianta.
Porque tem o aleitamento materno junto, a gente tem que manter isso, tá ok? Ou a fórmula, o uso de fórmula para as crianças que precisam, que utilizam a fórmula, mais a alimentação, na introdução. Só que é assim, você não pode também triturar tudo, colocar, dar uma coisa líquida para a criança. Não é uma dieta líquida, é uma dieta pastosa. Tá? Tem que ter uma proporção ali, mesmo porque para ele poder sentir, apreciar aqueles alimentos também. Outra coisa na hora de que for montar o pratinho, o prato deles. O pratinho deles assim. Primeira coisa, a mesa, onde eles vão se sentar com vocês, tá? Se vocês fazem a refeição na mesa, ótimo, perfeito. Coloquem o cadeirão da criança, porque ela vai ficar na altura de vocês e ela vai se sentir introduzida nesse hábito alimentar. Montou ali o seu prato, o prato da criança. Procurem não misturar muito o alimento. Eu sei que é mais prático, assim, mostrar o arroz, o feijão com a carne e dar para a criança. Não. Deixa ali separadinho para ela saber o que, que é o que. Então, aquele é o arroz, aquele é o feijão, e aí ela vai começar a identificar. Na próxima refeição, ela já vai saber, ela vai fazer para determinado alimento. Então, você vai saber, opa, esse aqui já não, ela não gosta muito. Mas outra coisa, não desistam logo no começo, tá? Tem o que a gente chama de regra dos 15, não sei se vocês conhecem. Mas a regra dos 15 no caso, né? É oferecer o alimento de 12 a 15 vezes após a primeira rejeição, tá? Então não desistam. Por exemplo, a criança não gostou da cenoura. Ok, você deu uma cenoura crua para ela ali, para os maiorzinhos, né? Ah, não gostei. Tá ok, então próximo vai ser cozido no meio do arroz. Veja a reação dela. Ah, também não gostei, não gostou também. Então a próxima vai ser ela só cozida. Ah, também não gostei. Agora vai ser raladinha no meio da sopa. Não gostei. A próxima vez vai ser um purê de cenoura, tá? Isso 15 vezes. Pra gente poder entender realmente se a criança não gosta desse alimento ou é um modo de preparo também. Tá? Tudo isso influencia e a criança vai responder a isso, tá bom? Então procurem fazer isso. E o pratinho sempre separado, para eles terem essa autonomia. Quando for oferecer a fruta, por exemplo, para a criança, que é a primeira fonte do açúcar e ela conhece, tá? Ofereçam em pedaço, para ela pegar com a mãozinha, para ela ter aquela autonomia de conhecer, de descobrir. Eles estão em fase de descobrimento, tá? De descobertas, o que eles estão curiosos para saber o que tem ali. Então ele vai pegar com a mão, vai olhar, vai comer, vai sentir a textura, morder, tá? Isso para os maiores, tá ok, gente? Para as crianças que já podem. É só vocês olharem no material, a partir de qual idade, tá bom? 1 ano e meio, 1 aninho. Então, dependendo da fruta, da idade. E aí, o alimento, procurem ele amassado, só com garfo. Evitem triturar, evitem bater, tá bom? Mesmo para os bebês, tá? Amassadinho com garfo é melhor. O abacate, por exemplo, amassadinho ali, o mamão, para eles poderem ingerir e começarem a sentir também a textura dos alimentos, tá ok? Outra coisa, o exemplo da mesa na família, né? Que é essa parte. Sem forçar e sem substituir. Tá? Eu fiz umas anotações aqui, porque tem várias informações para vocês super legais. Mas, por exemplo, o forçar. Forçar vamos lá, de usar de chantagem. Ah, se você não comer tudo, você não recebe sobremesa. O que vai acontecer com isso? A criança vai criar um vínculo negativo com a alimentação. E esse tempo de se alimentar, ele tem que ser prazeroso, tá ok? Então, evitem esse tipo de chantagem, vamos dizer assim, tá? Se você não comer, você não recebe. Não. Se você não comer, você não joga videogame depois. Videogame não, porque eles são muito pequenininhos. Mas esse tipo de associação negativa, tá? Outra coisa também, substituição. A criança é muito inteligente, muito esperta, aí ela chorou porque ela não quis comer. O que você faz? Se você dá o leite porque você acha, vai ficar com fome, né? Você vai substituir por alguma coisa, isso é normal. Tá, gente? Vocês vão sentir é o instinto de pai e mãe.
para ela não passar fome. Não façam isso, tá? Porque ela vai associar que, então, ela chorou, ela ganha a recompensa. Então, o que você pode fazer também? Retira, tudo bem, criança não quer comer? Tá ok, não vai forçar, não vai usar de chantagem, tira ali do cadeirão, ficou nervosa, tirou, tranquilo, só que você vai antecipar o próximo lanche, para não ficar esse intervalo longo entre uma alimentação e outra, tá? Eles não vão ficar desnutridos, não vão passar fome, fiquem tranquilos, mas evitem, porque assim eles não vão associar a isso, tá? Outra coisa que vocês devem observar também, o tamanho do prato. Isso não é documento, tá bom, gente? Porque tem uma fase que a criança ela come muito mais. Isso é normal, porque é a fase de crescimento dela. Só que vai ter um momento que o organismo vai estacionar. Por quê? Porque ele viu que aquela quantidade de calorias, de nutrientes, para ela já tá bom. É o ideal. Então, minha criança, meu filho parou de comer, ele não come mais a mesma quantidade. Isso é normal. O importante é o quê? Vocês verificarem, né, com o pediatra, junto ao pediatra, nutricionista, a curva de crescimento da criança. O que não pode acontecer é uma perda de peso da criança, ok? Diminuiu o tamanho do prato, mas manteve o peso, continua o desenvolvimento normal. Isso é o que acontece mesmo. O organismo estacionou, isso é o que acontece, o que deve acontecer. Mas a criança começou a perder peso, começou a apresentar algumas outras disfunções nutricionais, aí sim a gente tem que entrar com uma retomada aí, um outro procedimento para cuidar dessa criança, tá bom? E no primeiro ano de vida, o encontro com o doce, né, para a criança, ela tem que vir só de fruta, gente. A gente sabe que eles vão conhecer brigadeiros, tá? Mamães, papais, eles vão conhecer brigadeiro, vão conhecer chocolate, mas não precisa antecipar essa descoberta deles, tá ok? Então, no primeiro ano de vida, procurem deixar só o açúcar das frutas, para eles entenderem e eles começarem a aprender, porque essa fase é a principal. A introdução alimentar é o que vai criar o adulto, tá bom? Então, o que eles tiverem agora, que seja oferecido agora, e por isso que a gente trabalha muito bem com 6 e tudo, ensina tudo direitinho. Por quê? Porque o que eles aprenderem agora, eles vão levar para a vida, o resto da vida. Então, são hábitos que estão sendo construídos, ok? Então, o primeiro contato deve ser o açúcar dos doces, desculpa, das frutas. Doces eles vão encontrar em festinhas, isso eles não vai ter como fugir. Mas eles já vão ter também uma certa autonomia para dizer, isso eu não gosto, não quero. Tem crianças que não comem chocolate. Sério, gente. Eu atendo pacientes que não comem chocolate. Não gostam de chocolate porque acostumam com a fruta. Isso é ótimo, assim, excelente. Mas não é algo que é porque ela é proibida de comer. Não, é porque ela não quer. Simplesmente ela não gosta. Tá bom? Então, procurem não antecipar esse conhecimento deles. Deixa que aos poucos, com a idade, tudo, as festinhas, aí eles vão conhecendo e vão fazendo as escolhas deles, tá bom? Outra coisa, substituir o sal por temperos naturais. Assim, não que o sal não seja natural, tá, gente? Mas a gente já tem sal nos alimentos, que é o sódio, tá bom? Então, procure temperar com salsinha, orégano, um fiozinho de azeite, cebola, alho, tá? Esses temperos in natura, naturais, para você poder cozinhar, para você poder temperar o alimento da criança, tá? Quanto mais sal a gente evitar de colocar aquela pitadinha de sal, melhor. Mesmo porque nessa fase eles ainda não têm aquela percepção muito do doce e do salgado. Então também tem que ter aquela variedade, tá? De amargo, azedo, doce, salgado, tem que ser ofertado para eles poderem entender. O que é isso, o que é aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Eles vão começar a criar, tá? Tem crianças que adoram rúcula, entendeu? Então isso vai do gosto de cada um e também de como a gente vai ofertar para eles, tá? E outra coisa, eu vou ensinar um mantra para vocês, tá? Desembale menos, descasque mais. Ou seja, cuidado com os industrializados, ok? São mais práticos? Sim, são mais fáceis de a gente utilizar, são mais fáceis de poder ofertar para a criança.
Só que, em compensação, são mais fáceis deles adquirirem também e de ficarem dependentes desses alimentos. Baixo valor nutricional, nutritivo, muitas calorias, obesidade agora, principalmente nessa fase de isolamento social, está aumentando, já tem estudos mostrando isso. Então vamos cuidar das nossas crianças com carinho, tá? E eu espero ter ajudado, espero que o material ajude vocês nessa fase aí que vai passar. Eu espero que em breve eu possa ver os nossos pequenos de novo, cuidar da alimentação deles, tá ok? E enquanto isso, espero que aí de casa fique tudo certo com vocês também. Dúvidas a gente vai ter sempre, no que eu puder ajudar, a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.